Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Rosivaldo do Céu. E hoje eu tenho o prazer de receber um convidado, né, que faz parte da história da minha vida, porque ele foi professor de música durante o tempo da minha filha mais velha, né? Minha filha mais velha, Aline, ela teve aula de violão com o nosso convidado, tá certo? Ele vai falar um pouco sobre a história de vida dele daqui a pouco, mas eu apresento a vocês Paulo Cambuim, tá certo? Então, Paulo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Obrigado, professor Rosivaldo. Para mim é uma alegria estar participando do seu programa, tá? Ok. Uma alegria grande. Ok. Agora, para começar a nossa conversa, naturalmente, né? Quem é você? O que é que você faz? Né? Certo, Qual sua trajetória? Conte-nos um pouco da sua trajetória de vida. certo. Veja só. Quando eu estava terminando os meus estudos, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria da vida, né? Eu acho que isso é um conflito muito comum, né? Para todas as gerações, todos, até porque eu acho que a nossa, digamos assim, o formato da nossa escola, das nossas universidades, parece que não enfatizam tanto essa questão do descobrir a vocação da pessoa, né? A gente às vezes é meio induzido por questões de mercado, por inclinações talvez assim, indução da família, né? Questão financeira mesmo. Então a gente às vezes acaba enveredando por caminhos que na verdade não são os nossos, né? Então às vezes essa descoberta pode ser um pouco demorada, né? Eu acredito. No meu caso, assim, eu terminei o curso, no caso, terminei o estudo, né, o estudo da escola, e estava naquela dúvida, o que ia fazer, participei de algumas reuniões vocacionais, mas não estava muito, assim, convicto do que eu queria. Então, eu escolhi um curso que me daria várias opções. Como eu não tinha muita certeza do que eu queria da minha vida profissional, eu escolhi a contabilidade, por ser um curso que me daria assim, várias possibilidades. Eu poderia trabalhar na empresa, poderia ter meu próprio escritório, poderia fazer um concurso, poderia lecionar, teriam várias possibilidades. Aí, por essa questão de mercado, assim, eu acabei enveredando pela contabilidade. Mas não demorou muito para eu ver que aquilo ali não era muito a minha praia, sabe? Eu, naturalmente, por questões pessoais, eu busquei algo que eu pudesse ter um retorno financeiro que não atrapalhasse os meus estudos, digamos assim. E por conta própria, por gosto pessoal, por prazer, eu estudo música desde que eu me entendo por gente, né? É uma coisa muito natural, uma coisa que eu desde criança eu ficava hipnotizado quando eu via alguém tocando, alguém cantando, era uma coisa assim que me envolvia muito, né? Como me envolve até hoje, quando eu vejo alguém tocando, cantando, porque envolve muito a questão da vibração, da emoção, né? De uma história, enfim. Mas aí eu comecei a estudar desde cedo e, naturalmente, em algum momento da vida, alguns amigos que já me viam tocando violão na época, perguntavam se eu não ensinaria, né? E algumas pessoas fizeram essa pergunta e tal, e eu, não, até que alguns eu ensinava aquela coisinha e tal, e fui vendo que eu tinha algumas características que eram muito adequadas para um professor. Uma delas, por exemplo, é a paciência, né? Isso aí é uma coisa natural, isso aí não se aprende em escola, né? É da minha natureza mesmo, né? De falar assim, pausado, falar baixinho, e ter muita paciência, às vezes explicar uma coisa para alguém, a pessoa não entendeu, repetir várias vezes, sabe? Que é uma Eu coisa também, como você sabe, eu também sou professor, sim, explicar sim, 200 vezes a mesma coisa. 200 vezes, exato, e 200 vezes não só para vários alunos, mas 200 vezes para a mesma pessoa, né? E a gente explica de uma forma, a pessoa não entende, aí, não, às vezes até o aluno fica impaciente, mas a gente, não, tenha calma, é assim mesmo, aí mostra de outra forma e tal. E é isso, né? Porque o professor, foi isso o tempo que o professor era aquela pessoa que chegava e despejava informação para o aluno. Isso aí um livro faz, um site faz, mas o professor, hoje, ele é um motivador, né? Aquela pessoa que estimula o aluno a ter aquela empolgação com aquela matéria, com aquele assunto, é mostrar o lado bom, o que aquilo pode trazer de bom para aquela pessoa, né? Passar essa empolgação, porque a partir do momento que o aluno tem essa empolgação, aí ele vai mergulhar, ele vai pesquisar, ele vai atrás de coisas que nem você mesmo, como professor, passou para ele, mas ele vai despertar aquele prazer, né, de buscar. Né? Então, eu digo até que eu digo sem o menor constrangimento que eu tenho alunos que hoje estão tocando melhor do que eu. Né? Então, eu falo isso sem o menor constrangimento, porque
se o aluno foi além, então eu acho que eu cumpri meu papel. Eu não só passei o que eu sabia, como eu estimulei-o a ir além, a buscar outras coisas, né? Certo. Aí Então, você colocou que se graduou em contabilidade, mas de fato não exerceu em ciências contábeis. E aí, eu, como foi essa sua preparação? Você tem esse interesse, como você colocou, toda essa sim, vivência. sim. Mas você fez algum curso específico para a área de música? Como foi isso? Sim, sim, fiz vários. No início eu fiz assim cursos assim com professores particulares, né? Mas aí depois eu fui para uma coisa mais densa, que é o Conservatório de Música Antenor Navarro, que é o espaço cultural onde eu estudei violão e piano, né? É uma escola de música É, do governo do estado aqui da Paraíba, né? Assim? exato, exato, que fica no espaço cultural, Aqui em João Pessoa. Ok. aqui em João Pessoa, Escola de Música Antenor Navarro. E assim, paralelamente, né, ao espaço cultural, vários outros cursos, na época, cursos em livros, revistas, aí, em outro momento fiz cursos online, então foram vários cursos, porque como é um tema que sempre me interessou, é aquela coisa que para mim é uma leitura contínua, é uma coisa constante, né? É como a coisa da pessoa, eu vejo amigos meus altamente empolgados com futebol, apesar de não trabalharem com esporte, com futebol, mas investiga tanto as tabelas, os jogos, as estratégias, que acaba se tornando um comentarista amador, né? Assim, porque é uma coisa natural para ele. Então, aquilo, para ele, assiste aqueles programas, lê aquelas revistas diariamente. Então, para mim, é esse prazer que eu tenho, sabe? Diariamente buscar coisas novas na música, Ok. estudar coisas novas. Como você sabe, eu sou professor de administração de empresas na UFPB e uma das Sim, disciplinas que eu ministro chama-se empreendedorismo. E os sim, alunos jovens sempre me perguntam, professor, o que é que eu faço para me dar bem na vida? Como é que eu descubro o meu talento, etc. E um conselho sim, prático que eu dou depois de todos esses anos, né, há 25 anos como professor, há 29 como profissional graduado atuante na área de negócios, na área de educação, etc. Eu sempre recomendo o conselho de que eles devem buscar conciliar o binômio gosto-retorno. Você acha que essa é uma boa recomendação, que pode ajudar o sim. indivíduo a transformar seu talento em retorno financeiro? Sim, sim, porque nós vemos que existem algumas profissões que realmente dão bom retorno, mas se o aluno não tiver se o profissional, né, não tiver aquele ânimo de se destacar, de se aperfeiçoar, ele vai ser aquele profissional mediano, né, e fazer aquela coisa sem gosto, eventualmente vai decepcionar aí alguns clientes, seja clientes, pacientes, alunos, ele não vai atender algumas expectativas, né? Que isso acontece com todo mundo, mas quando a pessoa tem aquele ânimo, aquela vontade, mesmo que aconteça essas situações, a pessoa tem aquele ânimo de buscar resolver, buscar atender aquela expectativa. Eu acho que essa questão do ânimo é fundamental, porque às vezes a gente exerce uma função que, mesmo sendo um pouco modesta, mas a pessoa chega a se destacar tanto naquilo que acaba tendo um retorno talvez melhor do que aquele profissional de alguma coisa que tem uma maior representatividade, uma maior visibilidade, mas sendo aquele profissional mediano, né? Além da questão da alegria de viver, né? Que isso, quando a gente trabalha no que gosta, o ânimo é outro, né? A Ok. vontade de viver. Muito bom. Eu conheço já, né, o seu trabalho por conta da minha filha, como eu já coloquei, a minha filha mais velha foi sua aluna, né? As aulas eram Sim, muito boas, ela progrediu. Depois ela desenvolveu outros interesses, mas foi uma experiência muito boa, né? Eu vi a sua sim, qualidade profissional e também tive a oportunidade de ir a eventos que você promovia com seus alunos, né? sim, O sim. famoso recital anual que O você fazia. recital, que eu tive o último há 15 dias, fiz há 15 Uhum. dias o último Isso. recital. Eu, infelizmente, nem pude participar por umas questões de ordem pessoal, mas vejo que realmente você Sim, é uma pessoa talentosa para a coisa, né? E muito que obrigado. você contribui para o desenvolvimento dos seus alunos. Agora, uma questão a mais. Quando eu faço essa pergunta, eu não estou perguntando números, exatamente quanto você ganha por mês, não é isso, né? Sim, sim. Hoje, sua atividade profissional é ser professor de música. Isso é Esse, suficiente para pagar suas contas, né? Para você ter sua manutenção, sua independência sim, sim. financeira? Como Eu é que é diria isso? que sim. É suficiente, né? Claro que a gente, especialmente quem se envolve com autonomia, com empreendedorismo, sempre quer ir além, né? Tanto que há 3, 4 anos atrás, eu abri minha própria escola, né? Já almejando um crescimento aí na minha carreira, né? Mas infelizmente o projeto eu tive que dar uma pausa no projeto da escola física por conta da pandemia, né? Que afetou muito aí essa estratégia. Mas é suficiente, sim, né? Naturalmente, estou me aprofundando, inclusive, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em musicoterapia, né? Para ampliar aí meu leque de atendimentos, né? Que, naturalmente, normalmente, quem busca o estudo da música, o contato com a música, está buscando um bem-estar, né? Alguns de uma forma mais intensa, mais profunda, né? Buscando uma terapia mesmo, e outros apenas um hobby, um lazer, um passatempo, e uma forma de exercitar a mente, de socializar, né? Então, eu digo que é suficiente. É desafiador, mas é suficiente.
Você está trabalhando com ensino só presencial ou também está trabalhando com ensino remoto, online? Como é que é isso? Também o remoto, né? Eu não trabalho com cursos gravados, né? Porque eu gosto muito de ter essa interação com o aluno, né? De sentir a dificuldade que ele tem, o que é que mais motiva, o que é que está sendo mais trabalhoso, e tal. Eu gosto de ter essa coisa, mesmo que não seja presencial, mas que seja em tempo real, né? Conversando, interagindo com o aluno, né? Tanto que eu dou aula em turmas também, mas eu dou preferência a turmas pequenas para ter essa atenção com o aluno, né? Hoje você tem quantos alunos do todo? 40, porque a maioria são individuais, né? Mas em torno de 40, aí tem semanas que alguns saem, outros chegam, Certo. né? Mas com o retorno das turmas, a expectativa é que aumente aí essa quantidade de alunos, né? Muito bom. Outra coisa importante é aqueles que nos assistem aqui no meu canal, o canal intitula-se Escola da Independência Financeira. O lema do canal é a proposta desse canal é aprenda a transformar seu talento em retorno financeiro. Sim, Que conselhos você que tem uma formação profissional, né, digamos, distinta, graduou-se em ciências contábeis com aqueles seus objetivos iniciais que você já disse anteriormente, mas que sim, por ter um gosto, um talento, né, já ali em desenvolvimento de forma paralela, você acabou indo em direção à música e não às ciências contábeis, né? Você viveu sim, uma sim. transição e hoje tem um diploma lá na gaveta, na parede de ciências de contador de nível superior, mas que exerce de fato a música. Que conselho Exato. você daria àqueles que nos assistem, né? Que é um desafio, eu Sim, costumo dizer que é um desafio, um dos grandes desafios existenciais que a gente tem, é essa escolha da sim, profissão, né? Essa coisa sim. de descobrir o talento. Que conselho você daria àqueles que nos assistem nessa direção? O que é que alguém pode fazer para tentar descobrir o seu talento, para aí ser Sim, bom, se destacar e ter a remuneração necessária para viver, para sim, pagar o sim. estilo de vida que o indivíduo adotou? Pronto. O empreendedor, de uma forma geral, ele vende soluções, né? Então, eu acredito nessa coisa. A gente deve buscar na nossa natureza, nosso jeito de ser, que tipo de soluções eu posso trazer para a sociedade, para as pessoas, né? Muitas pessoas que me procuram, na verdade, estão, como eu falei, buscando apenas um hobby, um lazer. Então, o empreendedor, de uma forma geral, ele precisa ter essa sensibilidade para saber o que é que a pessoa está buscando e, dentro das suas aptidões, otimizar isso aí, né? Essa busca de soluções, esse bem-estar. Então, naturalmente, a pessoa que tem habilidades deve buscar aquelas pessoas que estão, digamos assim, carentes daquilo que você tem de sobra, transformar aquilo num negócio, né? Sim. E o conhecimento da contabilidade foi útil em algum momento para essa sua nova atividade como músico? Sim, foi, está sendo e será mais ainda quando eu tiver a escola física, né, na parte até administrativa, a parte de empreendedorismo, porque a gente na contabilidade estuda também a administração, né? E também, assim, essa pós que eu estou fazendo, eu precisava ter um curso superior para ingressar na pós-graduação, né? Que está sendo muito importante para mim, essa pós-graduação em musicoterapia, sabe? Que já estou na fase de estágio, já, estou iniciando estágio. Isso é uma curiosidade, né? Como leigo, eu aprecio a boa música, até uso música nas minhas aulas, mas o que é exatamente musicoterapia? A musicoterapia é o estudo de técnicas voltadas para o bem-estar das pessoas de uma forma mais profunda, mais intensa, usando a música como uma ferramenta para atingir essas pessoas. A música, desde das civilizações mais antigas, tem-se notícia da utilização da música como um meio de trazer bem-estar para as pessoas, né? De relaxar, às vezes de motivar os guerreiros, né? Aquelas pessoas que iam para as batalhas, de dar aquela disposição, aquele vigor. Muitas vezes, assim, a música é usada para as mais diversas situações, trazendo algum tipo de bem-estar, de ânimo, de bem-estar, de relaxamento. Então, a musicoterapia estuda de uma forma mais minuciosa, mais aprofundada, mais direcionada, para que possa trazer de uma maneira mais rápida possível, né, trazer o bem-estar para as pessoas, seja por questões psicológicas, por questões neurológicas. Aí a gente estuda essa busca do bem-estar. Ok. Outra coisa importante, né, no contexto do que a gente está falando aqui, é a questão de. Você acha relevante as pessoas se preocuparem que algumas pessoas se guiam na hora de escolher uma profissão, seja o indivíduo diretamente. Quando a gente é muito jovem, né, nós já passamos por isso naturalmente, né, a maioria dos jovens que estão ali acabando o ensino médio, 17, 18 anos em média, ainda não tem a devida maturidade, né? É Sim, raro
alguém que tenha claro que quer escolher uma profissão, ser médico, ser engenheiro, ser professor, ser advogado, qualquer coisa. É muito raro. Acaba havendo muita interferência da família, infelizmente, para o bem e para o mal, né? E aí, infelizmente, a gente sabe essa realidade, como é que é. É Aí, verdade. que é que, que aspectos da sua experiência, dessa sua transição? Porque você tem uma atividade, você tem uma formação e uma atividade profissional bem peculiar, né? Sim, Graduado em ciências contábeis, de forma paralela foi fazendo seus cursos de música e sim, acabou se transformando no profissional da sua atividade paralela e não da sua formação acadêmica, universitária, digamos sim, assim. É, sim, que é realmente importante isso, da gente descobrir o nosso talento, mesmo que leve tempo, mesmo que tenha acertos e erros. Eu não vou me estender muito, mas eu comecei um curso na área de saúde, não dei muito para a sim, coisa, desisti, né? Aí sim, fiz administração de empresas, foi muito bom, foi interessante, só que aí comecei a trabalhar, já era casado, eu e minha esposa trabalhávamos, e chegou um momento em que eu já estava fazendo mestrado, me preparando para ser professor, e na época eu fui fazer um terceiro curso, então, da área de humanas. Eu tenho essa trajetória de idas e vindas e acertos e erros e tal, e levei um tempo para descobrir meu talento. Eu só sim, criei consciência de que meu talento só ficou claro para mim aos 30 anos de idade. Então, veja a trajetória de idas e vindas e altos e baixos. sim, Essa busca pelo talento é uma coisa importante, na sua opinião? Vale a pena investir sim. nisso? Sim, com certeza, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe um caminho, né, que a gente, como um caminho físico mesmo, a pessoa chega num lugar estranho, tem muitas estradas. Se a gente escolher o caminho errado e não tiver essa consciência que o seu caminho não é aquele, a pessoa passa a vida inteira caminhando naquela trajetória que não vai lhe motivar, não vai lhe animar. Isso é uma bola de neve, né? A pessoa tende a ser aquela pessoa mal-humorada, a pessoa que vive cansada, desanimada, que fica ansiosa por um feriado, por um final de semana, para não ter que ir trabalhar. Isso aí é uma verdadeira prisão, né? Eu acredito que a gente precisa ter aquela coisa de ir dormir querendo que o dia amanheça para ir trabalhar. Isso é raro, né? Infelizmente é raro, esse ânimo de buscar de trabalhar. Tem gente que fica contando os dias para se aposentar, né? Mas é uma coisa, é uma tristeza, não é uma coisa dessa, porque se trabalhar é uma coisa que, se a gente analisar direitinho, é o que a gente mais faz na vida é trabalhar, né? E a pessoa não gosta do que faz, aí é realmente um sofrimento, né? Então, é muito importante. Tanto que eu acredito que o modelo educacional deveria mudar nesse sentido. Ao invés de a gente, do adolescente, terminar a escola e já precisar escolher uma profissão, eu acho que não teria nada demais ele passar um ano conhecendo várias profissões na prática, indo estagiar no escritório de contabilidade, de advocacia, indo ver como é um trabalho numa empresa pública, indo ver como é o trabalho de um político, como é uma construtora, ver em loco, participar da coisa, né? Fazer como se fosse aquele projeto do menor aprendiz, né? Passar um tempo numa empresa tal, para que a pessoa vá naturalmente sentindo a coisa na prática. Porque a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Então, às vezes, tem muita gente que faz o curso completo da faculdade e até acha legal, acha interessante, mas quando vai para a prática, vê que foge muito da teoria. Então, eu acho que o caminho poderia ser o inverso. A pessoa vê a coisa na prática, se surgir aquela empolgação aquele ano, a pessoa começa a buscar se aperfeiçoar, buscar um curso, até porque isso aí sairia mais interessante para todo mundo, para a própria pessoa, para a sociedade, para as instituições de ensino que não iriam estar investindo num profissional que eventualmente não vai exercer aquela profissão, né? Que é um custo alto, né? Ok. A gente está fazendo vídeos aqui relativamente curtos, né? Aqui não é 2 horas, 3 horas, né? Que Sim, mensagem sim. final, para a gente se encaminhar já para o encerramento do nosso bate-papo, que mensagem final você deixaria para aqueles que nos assistem a respeito da descoberta do talento e da transformação desse talento dessa pessoa em retorno financeiro? Tem uma frase que se eu não me engano, é atribuída a Sócrates, que fala: conhece-te a ti mesmo, né? A pessoa se conhecer, conheça suas aptidões. Não basta você gostar de uma coisa. Será que você tem realmente aquela habilidade para a coisa, habilidade natural, né? Claro que a partir do momento que se descobre a habilidade, a gente precisa trabalhar aquela habilidade, aperfeiçoar, melhorar. Mas a matéria-prima, eu acho que já vem com a pessoa, que é o talento. É uma coisa natural, né? E buscar crescer mesmo, né? Eu acho que até às vezes há um conceito meio equivocado sobre a busca do dinheiro, a busca do bem-estar material, que às vezes é meio, até por uma questão cultural e religiosa, de atribuir essa coisa do crescimento a uma coisa suja, digamos assim, uma coisa pecaminosa, digamos assim. Porque tem alguns trechos, eu estou me referindo a religiões cristãs, né, que eu sou cristão, que às vezes a pessoa é como se sentisse culpada em ter lucro,
em querer ser rico, ter prosperidade, mas a gente analisando direitinho vários trechos, repito, da Bíblia, por eu ser cristão e ser uma vivência que eu tenho, a gente vê que a prosperidade é um sinal de bênção, que Deus quer que a gente tenha uma vida boa, uma vida plena, não quer que a gente faça do dinheiro o centro da nossa vida, né? Que o fim seja o dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. Se eu conseguir atender, resolver muitas coisas para muita gente, trazer bem-estar para muita gente, eu naturalmente vou ter um retorno financeiro bom. Então, depende muito da forma que aquele dinheiro vem e como você emprega o seu dinheiro, né? Ok, muito bom. Bom, eu queria agradecer a você, Paulo, professor Paulo Cambuí, por esse seu depoimento, né? Certamente esse conteúdo, né, a sua trajetória vai inspirar, vai motivar muitas pessoas que estão vendo nosso canal, né? Porque o propósito é exatamente esse, é mostrar que as pessoas, nessa vida, todas as pessoas têm pelo menos um talento. Cabe a cada um se esforçar para descobrir esse talento e oferecer esse talento ao mundo, à vida, à sociedade, e a partir desse talento viver mais, melhor, com qualidade de vida e ter o retorno financeiro necessário para pagar as contas no final do mês, né? Agradeço Exato. a sua atenção, foi um prazer. Um abraço. Um abraço, Rosivaldo. Eu que o Até, agradeço. até uma Até próxima mais. oportunidade. Se Até Deus mais. quiser. Tchau. Tchau.